Como a gente falou na sexta-feira, teve gente aqui que se recusou a entender, né? É uma informação, estava passando um bastidorzinho, ou seja, o staff do jogador já estava mirando a Juventus para prospectar o Jorginho na Juventus, caso se confirmasse o que no dia seguinte à nossa live de sexta-feira, ou seja, no sábado, foi a capa da Gazeta do Esporte, que era Mancini indo para a Juventus. A capa é ele, Mancini, segurando o escudo da Juventus assim, né, com as duas mãos, como se fosse um troféu, né? Fizeram uma montagem. E então a imprensa italiana estava contando que o Mancini substituiria o Thiago Motta. O Mancini é amigo do Jorginho, ele treinou o Jorginho na seleção, ganharam a Eurocopa juntos. Aí tem uma história, né, quando o Botafogo procurou o Mancini no começo da temporada, ele ligou para o Jorginho para saber o que você acha, morar no Rio de Janeiro, do Brasil e tal, porque o Jorginho, ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, mas é brasileiro. Então foi buscar informações com um brasileiro que ele conhece, que é amigo dele. O Cristiano Giuntoli, que é o diretor esportivo, trabalhou com o Jorginho no Napoli. Então era a reunião de pessoas que são amigas do Jorginho, trabalharam com o Jorginho, o empresário ia prospectar, porque se ele tira ele do Arsenal e põe na Juventus, o que acontece? Aí tem um fato novo, né, que eu trouxe inclusive ontem. O Arteta, o técnico do Arsenal, já disse para o Jorginho: eu garanto a você, na próxima temporada, você permanecendo cerca de 20 jogos. É pouco, ele quer jogar mais. Por quê? Porque ele quer ir para a seleção de novo, ele quer chamar a atenção do técnico, que é o Luciano Spalletti, para ir para a Copa do Mundo. Então, por isso o Flamengo hoje está à frente do Arsenal, porque a proposta financeira está próxima de um denominador comum, e no Flamengo ele iria jogar muito mais do que 20 partidas. Então, mesmo sendo um mercado brasileiro, que não tem a visibilidade europeu, aqui ele vai jogar. E claro que o técnico vai ter que observar o Jorginho no Flamengo se ele vir para o Flamengo. Ele não vai deixar de observar o jogador. Ele observa todo mundo. O que faz o técnico da seleção quando não é data FIFA? Ele observa os jogadores. E é claro que ele vai ficar de olho no que o Jorginho está apresentando para eventualmente convocar. Então o jogador, ele sabe que é a última chance de jogar uma Copa, né? Seus últimos contratos. Então a possibilidade na Juventus, ela hoje ela praticamente inexiste, né? Porque tem um outro treinador lá. E o Igor Tudor fica até o final da temporada. Se ele classificar o time para a Champions, provavelmente vai renovar o contrato. Se não conseguir, talvez não fique. Mas até isso se definir, e se definir, procurarem o Mancini, olha só como ficou difícil. Então a Juventus deixou de ser, a priori, uma opção tão viável, né? Isso foi muito bom para o Flamengo, porque, repito, o empresário ia prospectá-lo na Juventus, que é o trabalho do cara, gente, é conseguir o melhor contrato possível para o jogador. E é evidente que jogar na Juventus é melhor do que jogar no Flamengo. Você está jogando num campeonato mais visto, um time que é o Flamengo da Itália, em termos de torcida, a maior torcida da Itália, o maior campeão da Itália, que está numa crise tentando se recuperar. Então, para ele seria muito interessante, ganharia em euros, certamente mais do que o Flamengo pode oferecer. Agora, como o Arsenal fala que vai jogar 20 jogos, a Juventus ficou difícil a prospecção, não é impossível. Pode ser que o Igor Tudor goste do jogador, sei lá, mas a priori mais difícil, né? E tem também possibilidades na Arábia Saudita, mas uma coisa muito embrionária, pelo que eu apurei, bem embrionária, nada concreto. O Flamengo virou a melhor opção para ele no momento, que seria a possibilidade dele jogar regularmente, porque ele vai jogar. Aqui no Brasil, o calendário de quase 80 jogos, até 80 jogos o time faz numa temporada, claro que ele vai ter chance. E claro que também o Flamengo não vai fazer um esforço desse para o Jorginho jogar 20 partidas, né? Um esforço financeiro. O jogador, cara, é para jogar mais vezes. Discutindo o possível substituto do Dorival Júnior, ele ainda está no comando da seleção brasileira, mas nessa sexta-feira terá uma reunião que será sacramentada a saída do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Agora, quem será o substituto? Felipe Luiz pode até ser pensado pelo presidente da CBF, mas o Felipe Luiz, isso eu já venho falando para vocês há muito tempo, não tem a pretensão de dirigir a seleção brasileira nesse momento. O projeto de carreira dele é a Europa, ele pensa futuramente. Ele pensa hoje no Flamengo, obviamente, ele é treinador do Flamengo, mas o projeto de carreira dele é clube grande da Europa, não é comandar a seleção brasileira nesse momento. Então o Jorge Jesus, quando ele faz esse movimento, na minha concepção, ele se coloca à disposição da seleção brasileira, ele mostra para o povo brasileiro, e eu fico muito feliz de ele ter me escolhido para fazer esse movimento. E se o Jorge Jesus fez isso comigo, é porque eu tenho credibilidade, fico muito feliz. Falei no SBT e falo aqui, Jorge Jesus não tem nenhum problema de relacionamento com o Neymar. Embora ele não tenha me dito, mas eu tenho certeza que pelo estilo de trabalho, caso ele se torne treinador da seleção brasileira, o Neymar só será convocado se de fato merecer. E eu duvido que o Jorge Jesus, em algum momento, vai pensar na seleção brasileira
para o Neymar, como o Dorival Júnior disse que ia fazer antes do amistoso contra a Colômbia, o que eu achei um absurdo o Dorival Júnior dizer aquilo. Mostrou, ele escancarou que hoje ele não tem porte, ele não tem cancha para comandar a seleção brasileira. E o Jorge Jesus, na minha concepção, tem. Sabe por que tem? Porque ele, entre aspas, expulsou o Neymar lá da Arábia quando disse, o Neymar não tem condições físicas. Eu duvido que se fosse o Dorival Júnior no Al Hilal, iria bater de frente com o Neymar, tal como o Jorge Jesus bateu nesse momento. Eu acho que o Jorge Jesus é o melhor nome nesse momento, o mais tangível. Verei o Ancelotti. Se o Ancelotti de fato aceitasse a seleção brasileira, assinasse o documento, seria o meu favorito. Mas eu acho que o Ancelotti ele não quer, também não faz questão, enfim, é mais difícil. O Jorge Jesus é mais fácil. O contrato dele com o Al Hilal acaba em junho. Espero o Jorge Jesus, ele chega e tenta arrumar a casa pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos falar agora de Flamengo, porque o Wesley Varela, Léo Ortiz, Alexandre e Gonzalo Plata se reapresentam ao Flamengo nessa quinta-feira. Vamos recordar aí o histórico deles durante a data FIFA. O Wesley jogou por cerca de 12 minutos contra a Colômbia, no primeiro jogo da seleção brasileira nessa data FIFA, e contra a Argentina foi titular. Léo Ortiz entrou nos acréscimos contra a Colômbia e ganhou mais minutos entrando no segundo tempo contra a Argentina. Alexandre não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior, ou seja, chega apto fisicamente falando para jogar contra o Internacional no sábado. Varela ficou no banco na derrota do Uruguai para a Argentina no primeiro jogo dessa data FIFA e foi titular no empate contra a Bolívia. E ele foi substituído no segundo tempo. Gonzalo Plata foi titular nos 2 jogos do Equador, foi substituído nos acréscimos na vitória sobre a Venezuela, jogou muita bola nesse jogo, inclusive, e jogou os 90 minutos contra o Chile. Eu não vou dizer se ele jogou bem ou mal contra o Chile, porque eu preciso ser sincero, esse jogo eu não consegui assistir. Mas eles serão avaliados pelo departamento médico do Flamengo, pela comissão técnica, para saber se ficam à disposição. Alexandre não tem por que não jogar, né? Se reapresenta hoje, tem sexta, tem sábado, sábado o dia, né? Porque o jogo é à noite e o jogo é no Rio de Janeiro, não tem nenhum desgaste de viagem. Então vamos ver como é que vai ser essa avaliação aí desses jogadores para pegar o Internacional. Bruno Henrique tem boa chance de voltar a ser relacionado e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, e o Gerson a depender da atividade que rola no Ninho do Urubu nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Obviamente que no próximo vídeo nós vamos atualizar a situação do Gerson. Só uma curiosidade, hoje antes do treino, até publiquei há pouco no meu Twitter, o departamento jurídico do Flamengo, Marcos Mota, Michel Assef Filho e Flávio Williman, esses 3 que fazem parte do departamento jurídico, e o departamento jurídico promoveu uma palestra a jogadores do elenco profissional para abordar questões de integridade disciplinares fora das 4 linhas. Uma das pautas, inclusive, foi participação em manipulação de jogos, algo que aconteceu recentemente no mundo do futebol. Uma palestra extremamente importante. Mas jogador do Flamengo jamais vai fazer. Gente, o Paquetá está sendo acusado aí, que se for comprovado, todo mundo iria falar, meu Deus, como é que o Paquetá fez isso? Eu espero que não tenha feito, eu torço para que ele não tenha feito e que nada seja comprovado, porque de fato seria uma decepção enorme para mim, porque eu jamais imaginaria que o Paquetá pudesse fazer ou participar desse tipo de situação. Então, palestra extremamente importante, nunca é demais. Eu gosto, por exemplo, quando empresas promovem esse tipo de palestra, o SBT faz isso quando você é contratado, acho maneiro demais, bacana demais. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Besteira, ele já tem 40 anos. Não, conhecimento nunca é demais, bote isso na sua cabeça. Hoje temos uma grande notícia sobre o Flamengo, e é sobre a lateral direita. O Wesley está muito perto de ser vendido e sua saída parece inevitável. O jovem lateral vem se destacando bastante, chamando a atenção do mercado, e a diretoria do Flamengo já trabalha para encontrar um substituto à altura. E um nome que já passou pelo clube surge como uma possibilidade real, animando José Botu e o técnico Felipe Luiz. Sim, estamos falando dele, Rodinei. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Felipe Luiz gosta bastante das características de Rodinei e acredita que ele se encaixaria bem no time. O motivo? Rodinei tem um estilo de jogo muito parecido com o de Wesley, principalmente no ataque.
Forte fisicamente, veloz e com grande presença ofensiva, Rodinei poderia manter a dinâmica do time sem grandes mudanças. Isso porque, na concepção do treinador, ele manteria a forma do time jogar, já que suas características são muito similares às de Wesley. Agora, será que essa volta realmente faz sentido? Rodinei saiu do Flamengo deixando boas lembranças, foi peça fundamental no título da Libertadores de 2022 e sempre mostrou entrega dentro de campo. Mas será que ele ainda está no mesmo nível? Seria a melhor opção para a lateral direita? A diretoria realmente considera essa possibilidade ou é apenas uma especulação? E como a torcida vê essa possível volta? O fato é que o Flamengo precisa se mexer rápido. Wesley está com o mercado e dificilmente ficará no clube por muito tempo. A diretoria já entendeu que precisa buscar uma reposição e Rodinei pode ser um nome viável, principalmente por conhecer o clube e já ter atuado em alto nível com a camisa rubro-negra. Mas será que a torcida aprova essa decisão? Comenta aí o que você acha. Rodinei seria uma boa opção para substituir Wesley no Flamengo? Você gostaria de vê-lo de volta ao Mengão? Ou acredita que a diretoria deveria buscar um nome diferente no mercado? Deixe a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Aqui, você fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Mengão.